Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Vamos para a segunda parte do vídeo. Onésimo, o escravo, né? Onésimo, o escravo. Filemon era gentil, não era judeu, era um convertido, né? E era um homem rico. Ele era um homem rico, ele não era judeu e ele era um convertido, né? Era um convertido, um gentil. Então ele se converteu, né? Ele se converteu a Cristo, não era judeu, era um gentil. Vamos falar aqui, guerra civil. Foi importante, foi importante nos Estados Unidos, né? Guerra civil foi importante nos Estados Unidos. Quatro, quatro cartas de Paulo na prisão. Paulo escreveu quatro cartas, né, nessa prisão, quatro cartas nessa prisão. Então a gente vê a guerra civil. Então foi importante nos Estados Unidos. Existia mais de 1 milhão de escravos na época, né? 30% da população romana da época, né, era escravo, né? Era escravo. Quer dizer que existia mais de 1 milhão de escravos na época, né? Na época, 30% da população romana era escravo na época, né? E Paulo deixou muitas obras primárias, né? Teológica, pastoral e ministerial. Então Paulo deixou muitas obras. Era um pregador, ele era um pregador completo, vamos dizer, um pregador completo, né? Ele era um pregador completo. Por quê? Porque ele deixou muitas obras primas. O que é obra-prima? Obras quase perfeitas, obras bem feitas mesmo, né? Então teóloga, pastoral, ministerial. Então ele tinha esse dom aí, ele tinha essa dedicação. E isso foi isso. Essa parte civil aí que ele fez foi uma parte civil. Deixando esse legado aí que foi com Onésimo. A partir de Onésimo em diante, os escravos começaram a ser mais observados, passaram a ter mais atenção, principalmente dos religiosos, dos cristãos, do cristianismo. Por quê? Porque aí deu entrada à liberdade. Era como se fosse uma lei, então era como se Paulo tivesse deixado uma lei, né? Que todo cristão que tivesse escravo na sua casa, que não, né, que se convertesse a Jesus, que não fosse tratado como escravo. Né? Naquela época os escravos eram maltratados, até apanhava, recebia chicotada e trabalhava sem férias, sem décimo, sem, sem folga semanal, trabalhava direto. Então sem comer, de dias, 2 dias, 3 dias, sem comer, trabalhando entendeu? E dando lucro pro patrão. Então era o escravo. Não tinha lei que defendesse ele, não tinha advogado, não tinha juiz, não tinha nada. Não tinha nada. Ele ficava ali, Deus dará, que nem diz o cura. Ele ficava lá e seja o que Deus quisesse. Ele não tinha coisado e trabalhava, entendeu? Comia o resto de comida e enfim, não tinha direito nenhum, até mesmo pelos próprios cristãos, como o Filemon, né? Tinha um escravo e seu escravo fugiu porque não aguentava mais ser torturado, não aguentava mais ser preso, não aguentava mais, queria liberdade, queria sair por onde ele quisesse, né? Queria ficar ali o resto da vida trabalhando sem direito, sem nada, sem ter uma família, sem nada. Entendeu? Ele queria construir uma família, ter filho, mulher, enfim, ele queria, entendeu? Todo mundo quer isso, né? Não quer ter uma família, mulher. Então eles eram mesmos
cristãos, crentes da época, pegaram essas pessoas escravas e faziam escravo, entendeu? Então não tinha lei que amparasse essas pessoas. E Paulo foi o fundador disso. Paulo foi que deu início à liberdade dos escravos da época. Começando com Onésimo aqui, um exemplo, né? Então essa foi uma obra-prima de Paulo, não deixa de ser, né? Carta social também de diplomacia, a liberdade do escravo. E carta social também de diplomacia na liberdade dos escravos. Então essa foi uma carta de diplomacia, de liberdade dos escravos, uma carta social, foi uma carta social também de diplomacia, enfim, né? E aí começou, era como Paulo tivesse deixado uma lei em favor dos escravos, que nada mais era do que pessoas trabalhadoras, que naquela época era chamada de escravo. Que nós vimos aqui mais de 1 milhão, né? 30% da população romana era escravo, né? Era cor negra, pessoas da África, pessoas continente africano, tinha pessoas brancas também, mas a maioria era pessoas africanas, né? Pessoas cor morena, cor preta, né? A carta ao Filemon e Filipe foram escritas e levadas ao mesmo tempo, né? Escrita no mesmo lugar. Epístola, né? Chama de carta, outros de epístola. Ela e Filipe foram feitos e escritas e levadas ao mesmo tempo, né? Foram escritas e levadas ao mesmo tempo. Foram tudo feitas juntas. Paulo foi um fiador, pois Paulo teria que pagar a Filemon cada dia que o escravo Onésimo passou com Paulo, né, na prisão, porque ele era um fugitivo, né, fugitivo da lei. Então Paulo teria que pagar os dias que o escravo ficou com ele, teria que pagar, né, se foi dias, se foi meses, então ele tinha que pagar pelo escravo Onésimo, porque o escravo Onésimo não era pertencente a Paulo, mas sim a Filemon tinha fugido, era um fugitivo da lei da época, né? Quer dizer que além de trabalhar o cara sem direito a nada, ele ainda era escravo e ainda era fugitivo da lei, e ainda tinha que pagar pelo... Pra te ver como o negócio era feio naquela época, feio mesmo. O cara, além de não receber nada, trabalhar de graça, pô, o cara ainda tava devendo. Ainda tinha que pagar o cara ainda. Você vai pagar se você não recebeu nada, né? Não tem como. Ninguém poderia esperar ou se apossar de escravo, do escravo que era marcado e tinha o dono, né? E tinha dono. Então que ele era um escravo que estava marcado. Ninguém poderia, né? Ninguém poderia, né? Ou se apossar, né? Ou se apoderar, ou se apossar do escravo. Ele era marcado e tinha um dono, quer dizer que ele tinha o nome do dono, ele era marcado, e onde ele chegava, todo mundo sabia que ele era um fugitivo e que ele era e quem era o dono dele, né? Tudo isso também, que era o dono dele, né? Então, teve uma época em que os escravos chegaram na metade da população. Isto aconteceu com Israel, no Egito, na época de Moisés. O povo judeu cresceu no Egito, que proibiram que as mulheres tivessem filhos e que elas tinham medo da revolta, mas que eles tinham medo da revolta dos escravos, né? Pois era a maioria, né? Então, na época de Moisés, o povo de Deus, ele cresceu tanto no Egito que até mesmo o faraó, os pessoal lá do Egito tinha medo dos judeus, dos escravos ali, dos israelitas, do povo de Deus ali se revoltar contra eles, porque era a maioria, né? Então a gente vê aqui como cresceu, né? E existia escravos que nasceram
e escravos de outros, né, por outros. Tinha escravo que nasceram escravos, né, e outros por dívida dos pais, ou enfim, por dívida dos pais, das mães, outras por invasão de países. 60 mil denário, é um dia de trabalho, né, moeda da época, preço do escravo, né, era o preço do escravo, era 60 mil denário, né, 60 mil denário, que era um dia de trabalho, era a moeda da época, era o preço do escravo, né, o preço do escravo era 60 mil denários, que valia um dia de trabalho, ou seja, quase nada. Um dia, você trabalhasse um dia, tinha dinheiro para comprar um escravo para você, para trabalhar para você ali no seu lugar. Entendeu como era? Então, se fosse hoje, eu ia trabalhar um dia, ia comprar um escravo e ia botar o cara para trabalhar no meu lugar. E eu ia ficar só em casa recebendo o dinheiro. E o cara trabalhando no meu lugar. Então era assim que eles faziam com os escravos, né? Então tinha gente que comprava, isso aconteceu com José no Egito, filho de Jacó, aconteceu com o povo de Deus lá no Egito. Né? Família de Filemon, sua esposa, Áfila, né? Aqui pro filho, a igreja na casa dele, né? Foi pastor no lugar do seu pai Filemon, tinha Epáfras, Colossenses 4,17. Foi fundador da igreja de Colosso, né? Foi fundador da igreja de Colosso. Então essa era a família de Filemon, né? Família de Filemon, sua esposa Áfila, né? Arquivo, que era o seu filho, a igreja ficava na casa dele, foi o pastor do lugar. Seu filho Arquivo também foi pastor no lugar do seu pai, de Filemon. Epáfras, de Filemon. Tinha também Epáfras, né? Em Colossenses 4,17, foi o fundador da igreja de Colosso. Então Epáfras foi o fundador, né? Foi o fundador da igreja. E Filemon foi o líder da igreja, né? Foi o líder da igreja. Então no outro vídeo eu irei falar mais. Essa foi a segunda parte. Essa foi a segunda parte do vídeo, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.